Dragon Quest é uma franquia que existe há quase 40 anos e tem uma importância absurda e inegável para os videogames, em especial para o gênero RPG. Desde o seu primeiro jogo em 1986 até o mais recente, Dragon Quest ajudou a pavimentar o caminho, transformou e foi transformado durante esse processo. Sem exageros, é possível dizer que Dragon Quest esteve ali no nascimento dos JRPGs, então sintam aí a responsabilidade e a sua importância. E agora, no dia 30 de outubro de 2025, teremos a chegada dos remakes de Dragon Quest 1 e Dragon Quest 2 no game coletânea Dragon Quest 1 e 2 HD 2D Remake, que sai para Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series e PC. A Square Enix me mandou antecipado o game no Nintendo Switch 2 para eu poder jogar e falar um pouquinho para vocês de como tá essa experiência, assim como a gente fez com Final Fantasy Tactics The Ivalice Chronicles há pouco tempo aqui no canal. Será que tá bacana? O que tem de novidade? A gente precisa falar sobre o Dragon Quest 1 e 2 HD 2 Remake. Só para contextualizar vocês, o Dragon Quest é uma franquia amada mundialmente, mas especialmente amada no Japão. É absurdo o quão grande ela é lá naquele país, gente. É tão amada que já foi portada e refeita para uma infinidade de plataformas ao longo dos anos, sendo os portes talvez mais recentes de 2019 aí para o Nintendo Switch e celulares. Bom, enfim, um dos pontos interessantes sobre essa franquia é que ela teve como designer de personagens nada mais nada menos do que o Akira Toriyama, esse mesmo que vocês estão pensando de Dragon Ball. Não à toa que a série tem muitas semelhanças visuais com o Goku e os seus amigos. Dragon Quest 1 e 2 foram importantes, mas foi Dragon Quest 3 que teve um sucesso estrondoso e serviu como referência para ajudar a definir os RPGs da época, influenciando jogos do gênero até hoje. Não à toa, foi o primeiro Dragon Quest a receber o remake em HD 2D lá em novembro de 2024. Além disso, existe outra razão pela qual o terceiro jogo foi o primeiro a ter sido refeito assim. Dragon Quest 1, 2 e 3 são jogos que contam histórias no mesmo universo e na mesma linha do tempo, e cronologicamente falando, o terceiro jogo se passa antes dos dois anteriores. Os três games juntos são conhecidos como a trilogia Erdrick. Todas envolvem o reino de Alefgard e, de alguma forma, o herói Erdrick. O remake de Dragon Quest 3 foi feito com bastante fidelidade ao original, já que, como a gente mencionou aqui, esse expandiu muito a jogabilidade e as possibilidades dos games anteriores. Era maior e melhor em praticamente todos os pontos analisados. Mas a gente não tá aqui para falar do terceiro game nesse vídeo. Agora, em outubro de 2025, menos de um ano do remake do terceiro jogo, a gente recebe o remake dos dois primeiros jogos. Eu já adianto para vocês que aqui a gente tem um remake completo, que não só recria e coloca holofotes nas duas aventuras iniciais da franquia, com visuais novos, melhorados e no belíssimo estilo artístico do chamado HD 2D, que vocês estão vendo aí no fundo, como acrescenta muita coisa nova, como dungeons, quests, inimigos, e refaz muita coisa de forma a conectar essa trilogia com mais cuidado e atenção. Esses remakes revitalizam e modernizam o jogo, mantendo muita coisa do que tornou os originais especiais, enquanto também entregam uma série de melhorias de qualidade de vida que a gente já vai discutir. E vale lembrar que, como já existem ports recentes das versões antigas dos jogos, aqui no remake foi possível mexer bem mais e entregar algo familiar, mas também novo e com muito conteúdo extra, especialmente no segundo jogo. Primeiramente, quando a gente inicia o jogo, assim como no recente Final Fantasy Tactics The Ivalice Chronicles, a gente escolhe qual dos dois games a gente quer escolher. Dragon Quest 1 ou Dragon Quest 2. Embora estejam juntos em um único pacote, eles se comportam como jogos separados, com saves separados, só que compartilham a mesma lista para conquistas em plataforma que as possuem. Se você é uma pessoa que gosta muito de conquista, para você platinar o game, você tem que fazer todas as conquistas dos dois jogos em uma lista só. Vamos começar falando de Dragon Quest 1. A Square Enix transformou isso aí que vocês estão vendo, ou então isso, por exemplo, se a gente pegar a versão do Super Nintendo, nisso aqui, gente. É absurdo como tá tudo muito bonito. Enche os olhos. O primeiro game, por ser o primeiro, é o mais simplificado da franquia. A história é bastante linear e você conseguia zerar em umas 9, 10 horinhas. Quem manjava dos Paranauê e era viciado no negócio, tipo o primo do seu amigo que todo mundo tinha na época, conseguia zerar em umas 6 horas, vai. Vale notar que isso era bastante tempo na época e o game era considerado complexo e robusto, muito incrível e à frente do seu tempo. Não à toa fez o sucesso que fez. A história do primeiro jogo era simplificada, focada em um herói, descendente do grande herói Erdrick, que precisa seguir os passos do seu lendário antepassado e livrar o mundo de um novo mal. Aqui a gente precisa lembrar que o terceiro jogo é o que se passa antes dos outros dois. Então a ordem cronológica é Dragon Quest 3, Dragon Quest e Dragon Quest 2. Voltando à nossa história, pessoal. Um novo mal, conhecido como Dragon Lord ou Lorde Dragão, está à solta. A princesa do reino foi sequestrada e monstros estão por toda parte.
O herói parte então para tentar resolver a situação e salvar o mundo, e uma coisa leva a outra, que leva a outra até o final da história. O game seguiu os moldes dos RPGs de meados dos anos 80, então você controla seu personagem, tem bastante texto, bastante luta, com encontros aleatórios, uma dificuldade relativamente alta e desafiadora, um ritmo menos acelerado, que tomava seu tempo e exigia bastante do jogador. As batalhas eram em turnos e você escolhia comandos como atacar, usar magia e itens do menu. Os encontros geralmente eram do seu herói contra um inimigo por vez, e você ganhava pontos de experiência, subia níveis e equipava novos equipamentos. Dragon Quest 1 e 2 HD 2D Remake traz para ambos os jogos as mesmas melhorias de qualidade de vida vistas em Dragon Quest 3 HD 2D Remake. Ou seja, o jogo te permite escolher níveis de dificuldades, um modo fácil que inclusive te dá a escolha de nunca morrer, fazendo com que seu personagem sempre fique com 1 de life e jamais morra, permitindo que você foque na história mais do que no combate. E é um modo muito legal de se jogar pra esse jogo, caras. É um jogo muito difícil e às vezes você quer compartilhar e conhecer a história e não quer ficar o tempo todo farmando, como a gente vai falar aqui. Então, super válido ativar esse modo aí, tá bom? A gente tem também um modo normal, que é o padrão de como o jogo foi pensado, e um modo difícil, pra quem é maluco da cabeça, porque se no normal é difícil, imagina no modo difícil. E eu brinco com isso porque eu acho os 3 primeiros Dragon Quest jogos bem difíceis, que vão exigir muito farm e que você suba muito de nível pra poder bater de frente com os inimigos. A dificuldade do jogo pode ser alternada a qualquer instante, indo no menu, então você pode ir brincando com isso na sua gameplay se você assim também desejar, tá? Dragon Quest 1 HD 2D Remake complica um pouco mais a nossa vida, porque esse remake, gente, acrescenta encontros contra diversos inimigos ao mesmo tempo. E como é praticamente você, o herói, sozinho, e é como se em várias batalhas você estivesse lá contra 2, 3 ou mais inimigos. E muitas vezes eles atacam várias vezes por turno. Então você tem que se defender e tudo mais. O jogo acrescenta algumas magias e algumas coisas extras ali pra poder balancear essa história que não tinham no original, mas esperem uma grande dificuldade, gente. Eu aproveito para mencionar aqui um ponto talvez negativo de Dragon Quest 1 e 2 HD 2D Remake. Isso vai valer para os 2 jogos, tá? Apesar de estarem modernizados nesse remake, talvez na tentativa de manter características dos originais, o que é super válido, os games ainda trabalham com o conceito de encontros aleatórios para as batalhas. Esse é um conceito que vem sendo abandonado nos RPGs mais recentes e substituído por encontros que dão mais controle aos jogadores. Porque o aleatório, você tá andando ali, pá, uma luta acontece, pá, outra luta acontece e você não tem controle disso, você vai sendo interrompido. Então o que acontece? Geralmente nos RPGs atuais, você vai poder ver os inimigos na sua tela e escolhe se você vai entrar ou não no combate. Você pode fugir das lutas, você pode passar onde você quiser, tudo mais. Até Pokémon tá fazendo assim atualmente, tá? Nos 2 Dragon Quests que a gente tá falando aqui, não é assim que funciona. Você vai ainda andar e ser interrompido com a tela ficando preta e as batalhas começando, e não dá muito pra fazer muita coisa com relação a isso. O que você pode fazer é tentar fugir ali da luta, se você conseguir, beleza, senão você vai apanhar por um turno e vai tentar fugir de novo ou lutar, beleza? Mas a gente vai seguir agora falando as melhorias de qualidade de vida, que a gente começou falando de dificuldade, mas o game também te permite escolher a velocidade das batalhas. E o fato de poder colocar em ultra fast ou ultra rápido faz com que elas sejam mais rápidas sem perderem a profundidade. E eu prefiro assim do que na velocidade normal, que manteve o ritmo dos jogos originais e entrega algo muito mais lento, cadenciado. As animações ali, por mais simples que aconteçam, vão acontecer no seu tempo e as coisas vão sendo mais assim. Só que, como ele vai usar ali o ritmo do original, é apreciado por parte dos fãs e vai ter gente que vai curtir, obviamente, por isso é legal a gente ter a opção de escolha. A gente também tem a função do autosave, que pro bem ou pro mal, vai salvando o seu progresso com frequência. Isso é muito importante, porque Dragon Quest 1 e 2 trabalha também com aquele sistema antigo de jogos, onde você salvava em pontos específicos da gameplay. Nesses games, você salva o seu jogo na igreja, que é inclusive onde você revive seus companheiros, cura maldições e paga muito dinheiro dentro do jogo pra fazer essas coisas, com exceção de salvar, que lá na igreja é gratuito. Então, você precisa de chegar numa cidade para ter uma igreja, ou você precisa chegar num lugar que tem um NPC padre ali que vai fazer o papel da igreja e você vai poder salvar. Não é em todo canto que você salvaria. Agora, com os autosaves, isso vai garantir que você vai ter mais qualidade de vida sendo um jogador moderno. Afinal, ele vai salvar ali basicamente quase que antes de cada encontro, cada entrada em cidade e tudo mais. No entanto, pessoal, fica aqui também o alerta. Como é um autosave, pode ser que salve uma situação onde você não tá tão bem, não tem muito recurso e tudo mais. Então,
certifica também de criar saves manuais com frequência. Você pode criar até 9, salvo engano, em cada um dos jogos. Outras melhorias de qualidade de vida importantes são a presença de um botão chamado Recall, que permite que você decida quando quiser guardar alguma conversa com algum NPC que você acha que tem alguma informação relevante. Você tá ali no jogo, você encontra uma pessoa, falou um troço ali que você falou, opa, esse cara aqui tá falando um negócio que presta. Aperta um botão, ele vai salvar essa conversa no menu e você pode acessar essa conversa quando você quiser depois, indo na parte de Recall. É útil principalmente para quem quiser jogar sem a próxima melhoria que a gente vai falar agora, que é a possibilidade de o jogo marcar no mapa os pontos que você precisa ir para poder avançar na história. Essa aqui, galera, eu recomendo fortemente que se vocês forem jogar, vocês ativem, uma vez que Dragon Quest 1 e 2 são de meados dos anos 80, ou seja, são aqueles RPGs que você tem as dicas ali de onde ir, um NPC vai falar um negocinho, outro ali, vai lá em tal cidade, não vai te falar onde é que tá a cidade, você precisa explorar bem o mapa e achar o lugar por conta própria para poder avançar na história. Isso seria muito legal, mas se complica um pouco com as lutas com encontros aleatórios. Então você vai ter que fazer e procurar as coisas sendo interrompido o tempo todo com batalhas contra inimigos, tá bom? Então seu recurso vai caindo, sua mana vai caindo e você vai ficando numa situação que vai ser complicado. Então ter o jogo te mostrando onde exatamente ir vai te ajudar muito nesse quesito, no seu planejamento, e é uma opção muito bem-vinda, até porque ela é opcional também. Quem quiser jogar como era, é só não ativar, tá tudo certo. Você pode jogar sem saber onde que você tem que ir e boa sorte. Beleza? Os games trazem também botões de ação rápida, onde você pode colocar alguns atalhos em comandos e usá-los com frequência, sem ter que mergulhar nos menus o tempo todo. É útil, por exemplo, para colocar uma magia de cura, uma magia de viagem rápida, ou o que mais vocês usarem bastante, tá? É também possível criar táticas e estratégias a serem seguidas por colegas de equipe, no jogo que permite você ter isso mais pro segundo jogo, para que você não precise ficar lidando com os personagens menores. Então você comanda ali para ele poder focar em cura, para ele focar em usar magia, ou então nunca usar magia, e aí o personagem vai lutar sozinho ali se você desejar assim. Mas se você quiser controlar todo mundo o tempo todo na luta, o que é o ideal, dá também, tá? Ao entrar nas masmorras, o personagem não mais precisa ir no menu, ativar uma magia ou alguma coisinha pra iluminar a área e fica aquele pontinho iluminando. A gente agora usa tochas automaticamente e o mapa é todo visível. A famosa chave do ladrão, que abre portas durante a gameplay, existe agora desde o primeiro jogo para facilitar as mecânicas de abrir portas e baús com chaves, que as versões anteriores complicavam um bocado. É possível também escolher uma opção para que o jogo dê dicas visuais para o jogador de magias que são fortes contra determinados inimigos, o que é um baita adianto, especialmente para jogos difíceis como esses. Perder turnos testando magias para saber qual que é eficiente contra qual inimigo pode custar muito bem a sua vida. Então, esse é outro recurso que eu recomendo deixar ligado, beleza? Inimigos que aparecem apenas em Dragon Quest 3 original, agora vão dar as caras nos jogos anteriores também, e muito mais. Além disso, gente, o jogo traz diálogos com voz, então contrataram atores para trazer voz para cenas importantes da história. A great darkness threatens this world. Left unchecked, it will swallow it entirely. Contribuem muito na imersão e no dramatismo das cenas. Tudo isso agrega e ajuda a modernizar e adequar o jogo ao público atual, sem deixar de lado o que tornava esses jogos charmosos como foram criados, tá? E como eu falei agora há pouco, todas essas melhorias de qualidade de vida que a gente falou aqui se aplicam tanto a Dragon Quest 1 como a Dragon Quest 2 HD 2D Remake. Além da história original, a Square Enix acrescentou em Dragon Quest 1 novas missões que expandem e enriquecem o universo e ajudam a conectá-lo melhor à história principal da trilogia dos games, que com a chegada desses dois novos jogos se completa também nos remakes HD 2D, já que o terceiro jogo já foi lançado da mesma forma. Dragon Quest 1 HD 2D Remake fica um pouco maior, mais robusto, mais bonito, mais moderno e mais completo se comparado à sua versão original e clássica, tá? Agora a gente vai falar um pouco da história do Dragon Quest 2 HD 2D Remake, e é o seguinte: depois dos acontecimentos do primeiro game, o jogo se passa em um futuro não tão distante, porém um bocado distante, onde os descendentes do herói do primeiro game criaram 3 reinos ali, 3 cidades, 3 cidadezinhas ali, cada um com seu castelo, aí tem os reizinhos, todo mundo é descendente desse cara, então tem a linha ali dos heróis, tá? A história começa quando um desses reinos é atacado por monstros, o ataque é robusto e inesperado, e o rei, que era descendente desse herói do primeiro jogo, esconde a sua filha e tenta se defender e lutar e tal, mas acabam sendo dizimados. Somente um soldado sobrevive a esse ataque e consegue ir capengando, mancando, todo lascado, até um dos reinos próximos para poder alertar sobre o que aconteceu. E infelizmente na época não tinha celular, não tinha internet, não tinha como mandar e-mail. O cara tinha que ir a pé, todo doente, para poder chegar lá e avisar.
Então ele chega e fala, gente, foi atacado lá, deu ruim, etc. E dá o seu último suspiro dramático e morre. E aí o que acontece? Ele tá justamente em um reino do nosso protagonista inicial, que é mandado pra alertar o terceiro reino, falar, olha ali, ó, teve um ataque lá, e depois voltar nesse segundo reino que foi dizimado e olhar com os olhos dele ali pra poder fazer um relatório e verificar o que aconteceu, se houve sobreviventes, pra falar pro rei ali, pro exército que tá sobrando, o que tá rolando, né? Roubou uma coisa, ficou escabrosa a situação e tal. A partir daí, inicia-se uma jornada com os herdeiros do herói do primeiro jogo em busca de destruir os inimigos e trazer a paz para o reino mais uma vez. O segundo Dragon Quest recebe ainda mais conteúdo que o primeiro, conteúdo adicional, tá, galera? É como se junto do remake, a Square Enix tivesse embutido nesses dois jogos também uma expansão, e no segundo ainda mais do que no primeiro. O objetivo aqui é o mesmo, conectar de forma mais robusta e coesa os três jogos para entregar, melhor do que nunca antes, a trilogia Erdrick para o novo público. Como historicamente os caras fizeram o primeiro jogo, depois fizeram o segundo jogo, depois fizeram o terceiro jogo e foram melhorando cada um deles, aí o terceiro jogo conta a história do que aconteceu antes do primeiro e do segundo, os caras agora, refazendo e mexendo na história, nas missões e tudo mais, conseguem pegar o que aconteceu no segundo jogo, no primeiro jogo, e linkar ali com os acontecimentos do terceiro para fazer uma parada muito mais ampla, e é o que eles fizeram aqui, tá, pessoal? A gente tem novas missões principais e surpresas interessantes que eu não vou mencionar aqui pra não atrapalhar a experiência de vocês, porque eu tô aqui pra falar do jogo, mas também não tô aqui pra estragar o jogo pra todo mundo, né? Vamos falar, Dragon Quest 2 HD 2D Remake traz as mesmas melhorias de qualidade de vida que falamos pro primeiro, então eu não vou repetir tudo aqui, eu só vou repetir que todos os dois jogos têm as mesmas melhorias, porque aí vocês entendem, por isso que eu tô repetindo várias vezes, tá? Esse também é um jogo com dificuldade elevada, que vai exigir que você farme um bocado o seu nível para poder avançar, assim como era na sua versão original. A trilha sonora de ambos os jogos tá maravilhosa, galera, com músicas icônicas que os fãs vão reconhecer e que chamam a atenção de forma super positiva e agregam muito a toda a experiência. Dá gosto ouvir as músicas desse jogo e é sempre excelente quando a trilha sonora acerta dessa maneira. Por ser remakes que respeitam os jogos originais, a gente ainda tá diante de muitos menus, pessoal. Os 3 Dragon Quest iniciais usam um sistema de menu que pode ser um pouco irritante às vezes. Seu personagem tem uma bolsa de fundo infinito, como é padrão ali nos RPGs, que permite que você guarde todos os itens que você pegar. Só que, para usar um item durante a batalha, é necessário que você retire esse item da bolsa de item, coloca na bolsa de cada um dos personagens, aí quando acabar de usar, você tem que voltar lá e ficar trocando. Isso pode ser um pouco irritante ou confuso. O menu de equipar os equipamentos também pode ser um pouco confuso. E além disso, a gente tem muitos menus ao interagir com os NPCs, como lojas e igrejas, tá? Muitos deles com uma demora meio enjoadinha que também foi preservada nessa versão. Então, por exemplo, ao remover uma maldição, o NPC da igreja vai demorar uns segundinhos, como se ele estivesse ali soltando a magia, puxando a maldição. Nada que comprometa a experiência de forma super negativa, mas também não passa despercebido enquanto a gente está jogando. Sem dúvida, a gente está diante de trabalhos maravilhosos de remake, pessoal. São excelentes, inovam, atualizam, acrescentam, expandem, sem deixar de lado o charme e aspectos que tornaram os originais tão especiais, pro bem e pro mal. No caso dos encontros aleatórios, por exemplo, ou da complexidade da interação com os menus. Agora, mais uma vez, a gente precisa falar do elefante na sala, né? Para nós, brasileiros, principalmente, já que o jogo conta com localização para um monte de idiomas, além de vozes em inglês e japonês para cenas importantes, mas não conta com o nosso PTBR. E aqui, mais um enorme vacilo da Square Enix. Dragon Quest é famosíssimo no Japão, e uma franquia que vem conquistando aos poucos também o Ocidente. É bizarro que o Brasil tenha ficado de fora da festa mais uma vez. Sem o PTBR, galera, em jogos que dependem muito de textos e menus para se viver essas maravilhosas jornadas, ter uma imersão bacana, a gente acaba ficando no vácuo. Então, assim como eu falei no vídeo do Final Fantasy Tactics, eu só posso recomendar esse jogo a brasileiros que falam inglês, um dos idiomas que o jogo suporta oficialmente, e vocês encontram facilmente essa lista nos sites e lojas virtuais como eShop ou Steam quando estiverem olhando se compra ou não o jogo, tá? Se você não fala inglês,
Infelizmente, não vale a pena o jogo. Aqui, saber o idioma está diretamente relacionado a entender a história, passar o tempo com esses personagens, conhecer esse mundo que está sendo proposto ali. É como se você lesse um livro em que você não está entendendo nada. Você não vai conseguir ficar imerso naquilo ali. E novamente dizendo, lamento demais que não esteja em PTBR. Ainda especialmente por se tratar de dois jogos clássicos importantíssimos para a história dos videogames, para quem gosta de RPGs e com o calibre de uma franquia como Dragon Quest. É de lamentar muito que a gente não tenha isso nativamente, oficialmente, para o português do Brasil, tá? Ah, Gas, mas fã game, fã, tradução de fã, não sei o que lá, eu sei que essas coisas existem, pessoal, mas eu preciso puxar aqui a orelha da empresa que não disponibiliza oficialmente. Esse tipo de coisa não tem que caber aos fãs fazerem, tem que ser partir da própria empresa, até mesmo para entregar uma experiência oficial como foi pensada. Esse aqui é um jogo que usa muito um linguajar inglês arcaico, então é preciso de uma tradução que tem esse cuidado e esse carinho, uma tradução oficial que paga, tá? É muito difícil que uma tradução de fãs consiga entregar o que a empresa poderia estar entregando oficialmente e que é trabalho dela fazer. Então, sempre que não tá traduzido, eu vou puxar aqui a orelha da galera, mesmo que fãs façam depois, e aí cada um procura e sabe de si. Beleza, galera? Então é isso. Se você fala inglês, a gente tá diante de um remake incrível e tá mais do que recomendado. Tanto esses dois que lançam agora, em outubro de 2025, como um só jogo, como o Dragon Quest 3 HD 2D Remake, que já existe, já está lançado. Você completa essa trilogia e entra nesse universo de Dragon Quest de cabeça, que é maravilhoso, tá? Eu amo o visual HD 2D, e é legal demais a gente ter a trilogia original de Dragon Quest recebendo esse carinho quase 40 anos depois. Muito obrigado por assistir, eu espero que tenham gostado do vídeo, vejam a playlist com mais vídeos de análises e acompanhe o canal, recomenda para um amigo, deixa like, compartilha e se inscreve. Até o próximo vídeo e tchau!